E agora nós vamos com uma questão polêmica. Polêmica por quê, professor? Nada demais, ela não foi essa que foi anulada, tá? A questão que foi anulada foi aquela questão da Copa do Brasil com aqueles símbolos dos times, tá? Aquela questão, inclusive, excelente, tá? Muito em breve, nós vamos jogar aqui no estúdio com o Luiz aquela questão. Aquela questão só foi anulada por um motivo, ela não tinha resposta. Nas opções, eu esqueci de botar a resposta certa. Mas a questão é linda, enfim. Essa questão que a gente vai fazer agora, ela não estatisticamente falando, que estatisticamente falando, a gente já fez a questão mais difícil. Essa questão, conceitualmente, é a mais difícil, tá bom? Essa questão, ela é grande, ela tem comandos diferentes, né? Ela tem, na verdade, comandos aí criptografados, beleza? E ela é uma questão que, se a gente não tiver uma observaçãozinha na resolução, a gente cai numa equação do quarto grau bem complicada. E aí fica um nível específico de matemática em que a gente teria que usar Briot-Ruffini, tá? Então, fiquem tranquilos que vai cair numa equação do quarto grau, mas a gente vai conseguir escapar por equação do segundo grau. Mas por um detalhezinho que a gente vai ter que fazer logo no início da questão, tá bom? Então, certamente, essa questão que a gente vai fazer agora, ela pode não ter sido a mais difícil no resultado final estatístico, tá? Mas essa questão, ela foi conceitualmente a mais difícil. Agora, Igor, lembra daquele negócio que eu falei que toda questão, quando ela é muito difícil e ela nem fica tão lá embaixo, chama atenção? Não que o índice de acerto da questão foi bem baixo também, mas era para ter sido mais baixo, tá? Por que essa questão, o estrago nela não foi maior? Vai a minha suposição, hein? Eu acho que a galera simplesmente leu a questão, não entendeu nada. Falou assim, essa questão, eu acho que o pessoal do INEP errou, porque essa questão, na verdade, é para testar quem vai ser o próximo astronauta brasileiro para a NASA. Deve ter pensado isso. Mas aí o pessoal falou assim, tem que chutar. Quando você lê a questão, tu não entende nada com nada com nada. Aí tu fala, a resposta vai ser simples? Não, a resposta vai ser esquisita. Aí o pessoal falou assim, não é letra A, essa questão não pode ser letra E, essa questão não pode ser letra C, porque raiz de 1 é 1. Essa questão não merece o gabarito 1. Aí o pessoal falou assim, ou é letra D ou é letra E. Vamos dar um spoiler logo? Pra ver se dá certo a minha teoria? Olha lá. Eu sabia. A galera falou assim, na boa, essa questão só pode ter a resposta mais esquisita possível. Aí o pessoal falou, letra D ou letra E. E a galera que foi na letra E se deu bem. A verdade é essa. Essa questão é muito difícil e nós vamos fazer essa questão agora, beleza? Vamos ler ela rapidinho? Para a comunicação entre dois navios é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso são consideradas as operações triângulo e estrela, tá bom? Definidas sobre um conjunto dos números reais por... Aí ele dá exatamente essas duas equações. Daqui a pouco eu coloco essas duas equações no quadro para a gente resolver, tá? Aí vamos lá. O navio deseja enviar uma mensagem... aliás, o navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer o valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Galera, essa equação criptografada a gente já vai desmembrar. Mas eu vou voltar rapidinho e vou repetir a parte muito importante. Dado pela soma das duas maiores soluções da equação. Ou seja, galera, tu já está vendo que é uma equação que vai ter várias soluções. Ele quer as duas maiores, tá bom? Vamos lá. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. O navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Pô, finalmente uma notícia boa. Finalmente uma notícia. Ele só deu, na verdade, complicação pra gente. A única notícia boa agora é que, aonde aparecer B, a gente pode colocar o número 1, tá bom? Vamos lá. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Nós vamos, então... Nosso objetivo nessa questão é descobrir... Vou usar aquela luzinha que eu gosto, quer dizer... Olha lá, olha lá. Tá vendo essa equaçãozinha aqui, ó, gente? Ó, a gente vai
dar uma explicitada melhor nela. E ela vai ter várias soluções. As duas maiores, tá bom? Vai ser exatamente o que o problema quer. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pro quadro, diretor. Agora. É isso. Essa questão, para quem não gosta de álgebra, vai ficar um pouquinho triste, hein? A primeira operação, tá, criptografada aí dessa questão é a operação triângulo. A operação triângulo, o Enem disse que é você pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, depois você somar com o primeiro com o segundo, e depois você subtrair o quadrado do segundo, tá bom? Lembra um pouquinho produto notável, lembra, gente? É mais ou menos produto notável. Não é o que vocês estavam pensando, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, não é isso. Vamos para a segunda equação em relação algébrica, que é a operação estrelinha, ou asterisco, né? Atenção agora, porque essa foi a parte da questão que pode ser facilitada. Tá? A nossa vida vai ser facilitada agora. A operação estrelinha, gente, vai ser o produto desses dois termos mais a soma do primeiro. Gente, se vocês não fizerem o que eu vou fazer agora, a questão de difícil vira extremamente difícil. Uma das coisas que a gente aprende, né, no 8º ano do Ensino Fundamental 2 é a difícil fatoração algébrica, que nós vamos fazer agora. A notícia boa é que é uma fatoração das mais simples. Como você tem x desses dois termos, você pode colocar o x em evidência, sim ou não? Então eu tirei o x daqui, deu y, mais tirou o x daqui, 1. Pronto. Ou seja, galera, vai dar muito, mas muito menos trabalho pegar o primeiro e multiplicar pelo segundo do que multiplicar eles dois e ainda ter que somar com o primeiro, tá bom? Vocês vão ver isso na hora que a gente for passar limpo essas operações, ou melhor, a operação criptografada ali, beleza? Então, gente, de novo, operação triângulo e operação, vou chamar de asterisco, tá? Operação triângulo e operação asteriscos, elas têm que ser desmembradas com as operações clássicas da matemática, tá bom? Aqui não tem jeito, é pegar o primeiro e elevar ao quadrado, multiplicar esses dois e elevar o segundo ao quadrado. Agora, nessa operação asterisco, na hora de converter para as operações básicas da matemática, vai ficar uma simples multiplicação e depois uma soma, tá bom? Vamos lá. E que operação, e que expressão é essa, na verdade, que o navio enviou para o outro? Nós estamos falando de A, triângulo, B. Opa! Se é B, eu não vou botar B não, tá? Eu vou botar 1. Porque no finalzinho ele deu esse mole pra gente, tá bom? Aqui no enunciado tá B, eu já vou botar 1. Depois ele mete um asterisco, né? Mete um asterisco. E depois vai ficar B, triângulo A. Tudo bem? Tudo isso igual a 0. Isso é uma equação que está criptografada. E isso aqui, na verdade, é a forma de tirar essa criptografia, tá bom? Então vamos lá, galera. Para a gente poder desmembrar isso aqui, tem que olhar para cá. Basicamente, a operação triângulo é elevar o primeiro ao quadrado, certo? Mais fazer o produto dos dois, A vezes 1 é A. Viu a importância do B virar 1? Menos o quadrado do segundo, que é 1. Ou seja, não ficou nem tão difícil, né? Isso aqui, usando isso, vira isso. Asterisco. Mesma coisa, galera. B triângulo A, ou seja, aliás, desculpa, eu não era para ter botado B, já que eu botei 1 aqui, eu boto 1 aqui, tá bom? Vamos lá. Operação triângulo é a mesma coisa. Elevar o primeiro ao quadrado, que dá 1, mais fazer o produto desses dois, que é A, menos pegar esse segundo e elevar ao quadrado. Beleza até aí? Opa, operação triângulo já foi para o espaço, beleza? Agora cabe a gente, né, resolver isso aqui. Isso aqui, lembra? Em vez de fazer isso, a gente faz isso aqui. Ou seja, primeiro e segundo termo. É só pegar o primeiro, que é esse aqui, e multiplicar por esse aqui mais uma unidade. Ou seja, x é isso aqui. Repete. Lembrando, depois é igual a 0, tá?
Então, o x é só repetir isso aqui. Beleza? Vezes pegar isso aqui e somar uma unidade. Ou seja, é só pegar esse termo independente e colocar 2. Somar uma unidade nessa expressão inteira e botar 2 aqui. Agora, vou sair da frente, tá? Agora nós já temos... Aqui já vale até um print. Aqui já vale um print. Por quê? Porque a gente saiu da... A gente simplesmente conseguiu decodificar as operações triângulos e asterisco. Tá bom? Agora, gente, só tem operação básica. Soma, subtração e multiplicação. Obviamente você não vai fazer distributiva. Porque nós escapamos disso. Se a gente tivesse feito por aqui, ia cair numa equação... Aliás, se você fizer distributiva aqui, vai cair numa equação do 4º grau. E realmente, isso aqui é uma equação do 4º grau. Mas que para se tornar uma questão viável, o Enem fez de uma maneira que caísse em 2 equações do 2º grau. Equação do 2º grau a gente resolve ou por soma e produto ou por Bhaskara. Então lembrando, gente, uma equação do 4º grau, obrigatoriamente a gente tem que ter quantas raízes? 4. Tá? Pode até acontecer de todas serem iguais, mas são sempre 4. Nesse caso, vão sair 2 daqui e 2 daqui. O Enem está pedindo as 2 maiores. Beleza? Show? Vamos lá. Opa, um dia eu ainda vou derrubar isso. Eu sou... Todo dia eu dou um tranco aqui. Olha só, galera. Vamos fazer aqui... Eu acho que tem uma que dá para fazer por soma e produto. Vamos verificar essa aqui. Lembrando que os coeficientes, na verdade, tradicionais... Cuidado que aquele coeficiente tradicional A, B e C, tá? São os números que estão colados na variável. Só que agora não é x, é A, tá bom? Então lembra do seguinte, ó, a equação do 2º grau é o ax² mais bx mais c, tá bom? O número que está colado na variável ao quadrado é o que a gente chama de A, beleza? Que naquele caso vale quanto? Menos 1. Sim ou não? O número que está colado na variável, lembrando que aqui o A é x, né? O B aqui no caso dessa equação é quanto? 1. E o C, que é o termo independente dessa equação, vale quanto? 2. Beleza? Então os coeficientes dessa equação é o menos 1, o 1 e o 2, tá bom? Só que lembra, eles estão fora da ordem, hein? O termo independente é o 2, por exemplo. E vocês sabem que a soma de 2 raízes, daqui a pouco eu vou fazer Bhaskara. Tem uma que tem que fazer Bhaskara, não tem jeito. A fórmula da soma é o menos B sobre A. E o produto é o C sobre A. Beleza? Então, olha só. Nessa equação aqui, o B vale 1. Então, na hora de você jogar menos 1 aqui, vai ficar menos 1 sobre menos 1. Que dá quanto? 1. Até aí, beleza? E o C sobre A vai ficar o seguinte, ó. 2 sobre menos 1, que dá menos 2. Beleza? Galera, quais são os 2 números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2? Vou botar aqui as 4 raízes. A1 é a primeira raiz. O A2 é a segunda raiz dessas duas aqui. O A3 vai ser a raiz dessa e o A4 vai ser a raiz dessa. Quais são os 2 números que a soma dá 1 e o produto dá menos 2? É o menos 1 e o 2, sim ou não? Ou seja, galera, confia no que eu estou falando para vocês. Se vocês fizerem Bhaskara aqui, as duas soluções que vocês vão achar são essas aqui, porque a soma ele dá 1 e o produto dá menos 2, tá bom? Pô, professor, tu tá com preguiça de fazer Bhaskara? Não, não tô com preguiça. É para não fazer Bhaskara 2 vezes. Essa aqui eu prometo que eu vou fazer Bhaskara, tá? Para achar essa aqui, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu preciso identificar os coeficientes A, B e C. Beleza? Vamos lá. Aqui está bem na ordem, né? O primeiro coeficiente é 1, o outro 1 e o outro menos 1. Bota aqui 1, 1 e menos 1. Tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer Bhaskara aqui. Primeira coisa de Bhaskara é o delta, que é o B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Opa! Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4 com mais 1, 5.
Vai cair numa raiz irracional, beleza? Então, por isso que eu já sabia que não ia cair aí, não ia dar pra fazer por soma em produto tudo. E aqui vai ficar o quê? Travou, né? Foi? E aqui vai ficar menos B, o A aqui é X, né, no caso, olha. Menos B, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2 vezes A. 2. Galera, atenção, hein? Nós acabamos de descobrir, então, que essa raiz aqui, vamos pegar uma positiva, né? Essa primeira raiz aqui vai ficar o raiz de 5 positivo, usando mais, menos 1 sobre 2, beleza? E essa outra raiz aqui vai ser usando o sinal de menos, menos raiz de 5, menos 1 sobre 2. Essas são as 3 raízes, desculpa, as 4 raízes, ó. Essa é uma raiz, essa é outra raiz, essas duas saíram por Bhaskara, essa é outra raiz e essa é outra raiz, essas duas saíram por soma e produto. O Enem pediu as duas maiores. As duas maiores vão ser essa aqui, porque esse valor é positivo. Raiz de 5 é 2, alguma coisa, então aqui em cima continua positivo. Isso é negativo, isso é positivo. Então essas são as duas maiores. Então basicamente o problema está pedindo a soma da raiz A1 com a raiz A4. Beleza? Então para fechar essa questão, essa difícil questão, vai ficar raiz de 5 menos 1 sobre 2 mais 2. Beleza? Só que esse mais 2, tu na malandragem já bota um 4 sobre 2, não é a mesma coisa? Vamos ganhar, acelerar o MMC aqui. Então vai ficar raiz de 5 menos 1 com mais 4 dá 3 sobre 2, game over. Acabou a questão. Vamos ver se tem essa resposta, diretor. Olha lá. Aliás, a gente já sabia, né? A gente já tinha o spoiler. A galera falou, professor, deu muito trabalho, eu chutei logo a letra E. Parabéns, sorte de campeão. É a questão da coerência, né? Exatamente. Se tu acertou as fáceis e chutou a E, perfeito. Essa questão, se der acertar, beleza, se não der, tá tranquilo.